Eu vou falar um pouco do texto constitucional numa perspectiva histórica e depois vou fazer alguns comentários sobre o licenciamento ambiental e segurança jurídica. Quer dizer, o Brasil, como todos os países que saíram do regime autoritário, tiveram uma etapa final de transição para a democracia através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, quando o Brasil fez isso, nós tínhamos dois exemplos que inspiraram muito a Constituição brasileira, que foi o exemplo da Constituição portuguesa e da Constituição espanhola, que eram praticamente, à época, as únicas constituições que tratavam de meio ambiente. De maneira um pouco diferente, a Constituição espanhola apimenta de uma maneira muito sucinta, muito sumária, a Constituição portuguesa um pouco mais detalhada. E a primeira discussão, inclusive, que o Paulo e o Edis lembram, foi por que nós devemos tratar no texto constitucional da matéria ambiental, já que não havia nenhuma, ou praticamente nenhuma tradição constitucional sobre esse assunto. Até sempre se cita a Constituição americana, que teve longevidade, que tem longevidade, inclusive com um número pequeno de emendas, por uma razão, é uma Constituição sucinta. E quem acompanhou, através de leitura, a Constituição americana, ela tinha dois objetivos principais. Um, manter a Federação Americana, quer dizer, depois você tem a Guerra Civil de Secessão nos Estados Unidos, mas os dois principais objetivos eram, quer dizer, dar autonomia aos estados no modelo federativo, e o segundo, manter a escravidão nos Estados Unidos. Quer dizer, eram os dois objetivos. E no caso do Brasil é interessante, porque a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição que não teve um projeto prévio. Todas as constituições anteriores tiveram uma comissão, a designação de algumas pessoas que fizeram a Constituição. A primeira Constituição republicana, de 1891, foi praticamente redigida pelo Rui Barbosa, que teve como modelo de inspiração a Constituição americana. E até um dado para vocês imaginarem, quer dizer, a Constituição de 1891, ela surge praticamente pouquíssimo tempo depois da abolição da escravatura. E um dos grandes temas da época era devemos ou não indenizar os senhores dos escravos. Quer dizer, quem acompanhou os debates, até tem literatura sobre isso, quer dizer, era o grande objetivo da Constituição, a primeira Constituição republicana. E eu estava comentando com Paulo Afonso que o período de 89 foi um período de grandes mudanças legislativas no Brasil, basicamente em função da morte do Chico Mendes em dezembro de 88 e a primeira divulgação de dados do desmatamento na Amazônia. Para vocês terem ideia, quando eu recebi o relatório do INPE, isso mostra que nós somos mais velhos, eu liguei para lá e disse, existe um erro de datilografia, não é digitação, porque ali, naquele momento, se falava em 20 milhões de hectares de queimadas e nenhum de nós imaginava que a escala do desmatamento no Brasil pudesse chegar a tanto. E daí o governo Sarney envia para o Congresso um conjunto de projetos de lei que nós trabalhamos muito. O Paulo ficou muito impressionado, que ele quase apanhou na discussão da lei dos agrotóxicos, mas tem até um dado interessante, que nós pusemos no texto, nós ampliamos as APPs e pusemos no texto um item, um dispositivo que diz, aplica-se reserva legal no Cerrado. Não sei se vocês lembram, que não era para dizer que não se aplicava, era para acabar com a grande discussão que havia. E no caso de São Paulo, há um decreto de 67 que diz aplica-se reserva legal no Cerrado Paulista. E eu estou contando essa história porque quando surgiu essa polêmica em São Paulo, e como eu fui um dos que participou da elaboração dessa mudança do Código Florestal,
quer dizer, eu fui tentar pegar toda a retrospectiva da legislação florestal no Brasil. E, por incrível que pareça, eu já tinha sido secretário estadual de Meio Ambiente, descobri que a primeira reserva legal no Brasil é de 1927, por uma razão. A Constituição de 1891 delegou os estados a legislar sobre florestas. Então, São Paulo faz uma legislação, em 27, que só foi revogada em 2006, para vocês terem ideia, ninguém sabia da existência dessa legislação, e o Paraná também criou um Código Florestal naquele período. Eu não sei de Santa Catarina, mas eu tenho a impressão que Santa Catarina deve ter tido uma legislação à época. Por quê? Porque o modelo que o Brasil adotou foi praticamente replicar a Constituição de 1891. A partir daí, aliás, um dado importante, Paulo, o Getúlio Vargas é uma figura interessante, ele criou os primeiros parques nacionais de Itatiaia, o de Foz do Iguaçu, inclusive, por sugestão do Santos Dumont, a gente vai ficando velho e vai contando história, mas é isso, mas aqui eu vou chegar lá para dizer das constituições. E o Código de Águas, o Código Florestal de 34, toda essa legislação não foi feita com base na Constituição de 34. Todo mundo acha 34, então são Constituições de 34. Foram feitas com a Constituição anterior. Inclusive, liguei para o maior biógrafo do Getúlio, que é o Lira Neto, não sei se vocês conhecem, ele tem 2 livros, e falei, quem foi que inspirou o Getúlio para isso? Eu não consegui descobrir. Porque ele faz o Código de Águas, o Código de Caça, o Código de Minas, a lei de proteção aos animais, que o Sobral Pinto usa para defender o Luiz Carlos Prestes, não sei se vocês sabem dessa história, o Sobral Pinto, o grande advogado, quando o Luiz Carlos Prestes é preso, ele usa a lei de defesa dos animais para defender o Luiz Carlos Prestes. Então, o que aconteceu? Quer dizer, a Constituição de 34, a Constituição de 37, a Constituição de 67, quer dizer, praticamente todas as constituições tiveram um anteprojeto. A Constituição de 88 foi a única que não teve um anteprojeto, ainda que foi formada a Comissão Arinos, que inspirou muito a Constituição de 88, mas na área de meio ambiente, ainda bem que ela não foi adotado o modelo Arinos, porque, para vocês terem ideia, a Comissão Arinos dizia que todas as atividades potencialmente poluidoras, todas as indústrias potencialmente poluidoras e a implantação de hidrelétricas e usinas nucleares seriam submetidas ao Congresso Nacional. Ou seja, nós teríamos o IBAMA no Congresso Nacional. Então, eu estou contando isso, que aquele período de 87 a 88, quer dizer, ele foi um período interessante exatamente porque foi o processo constituinte mais democrático. E um dado também importante, quer dizer, nós tínhamos muita dificuldade em ter algum modelo de inspiração. Até o Edis lembra disso, eu fui eleito por um acidente de percurso, ninguém me conhecia, meio ambiente não era um tema, e nós fizemos um acordo com o relator da subcomissão de apresentar o anteprojeto, e passamos uma madrugada juntos tentando definir, porque a nossa tradição é tão oral que, ainda que a gente tivesse muitas propostas para a Constituinte, quer dizer, nós não tínhamos sistematizado ela em forma de capítulo, ou mesmo na questão das competências. Então, estou colocando isso para dizer que também um grande modelo, uma grande inspiração da Constituição de 88 foi a Conferência de Estocolmo. As pessoas não podem esquecer que a Conferência do Rio ela foi convocada em 1989. Quer dizer, então, toda a inspiração foi a Conferência de Estocolmo, que, inclusive, ela é muito pouco estudada, o plano estratégico, a Declaração dos Direitos Humanos, mas a própria criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, ela foi fruto da Conferência de Estocolmo, que sugeriu aos governos que criassem instituições que cuidassem de meio ambiente. Mas, vejam bem, quer dizer, a posição brasileira, o Paulo não teve tempo de falar,
a posição brasileira na Conferência de Estocolmo foi extremamente atrasada. Quer dizer, a delegação brasileira e o próprio regime à época entendeu que a preocupação com o meio ambiente seria uma espécie de uma conspiração contra o desenvolvimento de países do terceiro mundo. E tanto isso é verdade que, em 82, a SBPC faz uma reunião que eu e o Paulo tivemos lá, que se chamava 72 Estocolmo, 82 Cubatão, porque Cubatão, naquele momento, era considerado o município mais poluído do mundo. Nós tínhamos crianças anencefálicas, e só com o advento da Lei dos Interesses Difusos, que nós entramos, o Ministério Público fazia parte de uma ONG chamada Orcos, contra as indústrias poluidoras de Cubatão. E vejam vocês como é difícil o judiciário brasileiro. Quer dizer, essa ação foi promovida em fevereiro de 86, e foi 85 até 85, e ela foi depois da Lei dos Interesses Difusos. A Lei dos Interesses Difusos é 85, então fevereiro de 86, porque não havia possibilidade de ação civil pública pelo MP. E a decisão de primeira instância saiu o ano passado, ou seja, passaram-se todos esses anos para nós estarmos numa decisão de primeira instância. E esse é o motivo pelo qual eu, inclusive, considero a tentativa do acordo judicial do acidente da Samarco importante para evitar uma ação judicial que possa levar 30 ou 40 anos. Mas, voltando à Constituição de 88, então, a grande inspiração da Constituição de 88 foi a Conferência de Estocolmo, os documentos sobre a Conferência de Estocolmo e também a Comissão Brundtland, que ela lança um documento, Nosso Futuro Comum, mas que é lançado alguns anos depois, quer dizer, a Constituinte já tinha, na verdade, instalado e estava avançando, e essa dificuldade, de certa maneira, de não ter um modelo, eu acho que estimulou muito a criatividade da gente. Eu falo a gente porque eu não fui o único constituinte, vocês estão diante de 2 constituintes aqui, porque toda a Constituinte foi feita através da mobilização e da tentativa de escrever o texto. E um dado interessante também, quer dizer, alguns temas que naquela época, 30 anos atrás, não estavam na agenda mundial, hoje estão acentuadamente na agenda mundial. Ao que eu estou me referindo, o direito dos animais. Quer dizer, a Constituição brasileira é a primeira Constituição no mundo que coloca a questão de crueldade dos animais. E, inclusive, motivada pela farra do boi que acontecia aqui em Santa Catarina. Quer dizer, nós tínhamos a farra de boi em Santa Catarina, um grande debate, inclusive, entre os ambientalistas e os antropólogos, que defendiam que era uma manifestação cultural e como manifestação cultural era legítima, e foi isso que fez com que nós colocássemos a proibição da crueldade dos animais. Mas um dado interessante, a Constituição da Índia, a Constituição da Alemanha, hoje avançaram em relação à Constituição brasileira e deram status constitucional aos animais. Quer dizer, se há um tema que nos últimos 30 anos ganhou importância, é o tema dos direitos dos animais. Quer dizer, inclusive é um manifesto de neurocientistas de Cambridge, de alguns anos atrás, que declara que os animais têm consciência. E vocês vejam como esse tema cresceu. Quer dizer, ele cresceu a ponto de você ter toda a discussão de bem-estar animal. Quer dizer, eu tive alguns projetos de lei derrotados. Eu tenho alguns projetos de lei em tramitação. Quer dizer, o das cavernas é de 88, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi proposta em 92, saiu em 2010. Quer dizer, no Congresso Nacional a gente tem que aprender a ter paciência. Mas eu tive 2 projetos nesse tema derrotados. Um que instituía o abate humanitário. Por quê? Ainda hoje no Brasil existe o chamado boi quente. Ninguém de vocês deve ter ouvido falar. Boi quente é aquele boi que é morto fora dos frigoríficos, muito comum no Nordeste. Você encosta o boi numa árvore e mata o boi com a marretada. E o projeto de lei do abate humanitário, ele foi derrotado
inclusive, a imprensa foi muito jocosa, dizia, o Fábio Feldman, os ambientalistas querem obrigar a embebedar os perus antes de matar e tal. Mas dados importantes do ponto de vista da evolução. Hoje a União Europeia tem regras claras sobre bem-estar animal, no transporte, quer dizer, o consumidor é muito exigente em relação a isso, e a Constituição brasileira, nesse sentido, ela avançou muito, ainda que hoje, talvez, a expressão crueldade pudesse ser substituída pela ideia de sofrimento, que já é uma discussão muito mais antiga. Então, quer dizer, a Constituição surgiu nesse período, quer dizer, eu acho que ela foi feliz, e a única mudança em relação à Constituição no capítulo do meio ambiente foi uma emenda constitucional que foi recentemente integrada ao texto constitucional em função da discussão da vaquejada. O Supremo Tribunal Federal considerou a vaquejada inconstitucional e, quer dizer, criou uma mobilização, inclusive com corte regional, basicamente a bancada do Nordeste e do Norte, dizendo que a proibição da vaquejada seria influência do Sul e Sudeste insensível a essas manifestações culturais. Então, no capítulo do meio ambiente foi colocado um dispositivo que fala que as manifestações culturais relativas aos animais são permitidas. A discussão será, quer dizer, entre o Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a vaquejada é inconstitucional, e como nós vamos fazer a interpretação dessa emenda constitucional. Outro projeto de lei que eu tive derrotado foi da farra do boi, que foi proibida a farra do boi na Câmara, eu consegui aprovar, e no Senado foi derrotado. Vocês veem que depois o Supremo também declara a farra do boi inconstitucional por entender que é crueldade. O que eu acho que evoluiu nesses anos? Quer dizer, primeiro, como eu disse para vocês, a Constituinte se deu em 87, 88. A questão ambiental no mundo, ela ganha importância basicamente com a divulgação da imagem de satélite sobre a Antártida mostrando o buraco da camada de ozônio. Foi este movimento que provou o que se discutia em 72, que a ação do homem ela tem um impacto planetário. Quer dizer, aquela imagem de satélite gera a primeira grande onda de meio ambiente no planeta. Ela, inclusive, faz com que a revista Time considere que sempre tem o personagem do ano, a capa da revista Time é o planeta ameaçado, e através deste impacto que se resolve convocar a reunião, a Conferência de Estocolmo, que já estava prevista na Conferência de 72 e que não tinha se realizado. E, a partir daí, você tem a explosão de todo este movimento em relação ao meio ambiente. E, no caso do Brasil, quer dizer, a Constituição brasileira foi visionária e pioneira porque ela se antecipou em relação a todo esse movimento. E a antecipação está, por exemplo, a gente usa a expressão diversidade genética, não usa a diversidade biológica, porque só alguns anos depois a ONU, na Convenção da Biodiversidade, define o que é biodiversidade, e, inclusive, a expressão biodiversidade, para vocês terem ideia, ela só foi criada em 1988, num debate pelo Edward Wilson, que vocês todos conhecem. Quer dizer, aonde eu acho que a Constituição não foi bem? Foi, na minha opinião, exatamente na questão federativa. Acho que na questão federativa, quer dizer, a Constituição não é clara o suficiente, na minha opinião. E a resposta que eu dou para isso é simples de se entender. Como eu disse de começo, a Constituição brasileira surgiu na última etapa do processo de democratização. Então, o que nós queríamos era efetivamente democratizar o país. Quer dizer, em algumas matérias importantes, eu acho que a Constituição não foi capaz de se antecipar. Então, vocês vejam, ainda citando na área de meio ambiente, quer dizer, a Constituição criou o SUS, Sistema Único de Saúde, foi a Constituição Federal de 88. Só que o SUS tem financiamento e o Cisnama não tem. Então, eu estava comentando no caminho com o BIM, exatamente o problema do Sistema Nacional do Meio Ambiente. E eu, pessoalmente, até toparia a gente pensar em alguma ação de inconstitucionalidade,
Eu acho que o problema na área de meio ambiente na federação é que a União delega competências para os estados e às vezes para os municípios, mas não aloca recursos para isso. Então, o que está acontecendo no Brasil? A Lei 140 delega aos estados a competência pela fauna, sem que nenhum estado brasileiro tenha capacidade de enfrentar o problema da fauna. Então, o que nós estamos assistindo no Brasil inteiro, inclusive na Mata Atlântica? Estamos assistindo, quer dizer, a grandes movimentos de caça ilegal, quer dizer, porque os órgãos estaduais não têm capacidade ou não, de se preparar para isso, e a União lavou as mãos. Isso é coisa dos estados. A União, digo o Congresso, é como quando se cria o Serviço Florestal, que se delegou aos estados a competência por florestas. Vocês vão ver o que aconteceu em Rondônia com uma explosão do desmatamento, porque não tem gente. Então, até para discutir um pouco a questão do licenciamento, que é o grande objeto que está sendo de debate, quero fazer um comentário inicial. Os projetos tramitando na Câmara dos Deputados são horrorosos, são péssimos, até porque a lei se diz uma lei geral de licenciamento e o projeto entra em detalhes que nem instrução normativa eventualmente deveria entrar. Então, e por que eu estou mencionando o caso do licenciamento, da Lei Geral do Licenciamento? Primeiro, grande parte do licenciamento no Brasil é dos estados, não é da União. Então, o que nós teremos que fazer? Uma lei enxuta, definir princípios, inclusive, estou feliz que está o Ministério Público Federal, só para fazer um comentário para vocês, sou o único deputado não promotor que defendeu o Ministério Público na Constituinte, influenciado pelos meus amigos promotores, que ligavam todo dia, era telefone fixo ainda, ou mandavam um telex. Fábio, não esqueça do Ministério Público. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque o grande problema, na minha opinião, do licenciamento ambiental é que eu acho que falta clareza em relação ao que deve ser objeto de licenciamento e, mais do que isso, nós que estamos aqui nos matamos no processo de licenciamento, mas nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nem o Poder Público, de maneira geral, tem capacidade de cobrar as condicionalidades das licenças. Quer dizer, a gente se mata no licenciamento ambiental, mas quando chega na hora de definir o cumprimento das condicionalidades, nós não temos instrumentos legais. Inclusive, acho, para vocês dois, que nós teremos que definir na lei de licenciamento ambiental e determinar com especificidade qual é a natureza jurídica dessa obrigação. Quer dizer, exemplos concretos. Você está discutindo uma grande hidrelétrica. Aliás, nós tivemos aqui um problema de uma hidrelétrica que se implantou na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, não foi isso? Que a Serra Barra Grande? Foi o Rio Grande do Sul, que simplesmente deixaram um fragmento de mata original ser coberto. Por quê? Porque quando você está negociando o licenciamento, o empreendedor promete mundos e fundos, até casamento. Quando encher o reservatório, você tem uma enorme dificuldade, a partir daí, de cobrar as condicionalidades. Então, qual é o problema do licenciamento que eu acho que deveria ser feito? Primeiro, uma lei enxuta. E acho que na lei teria que, quando se fala segurança jurídica, eu não acho que a expressão segurança jurídica seja melhor nesse caso. Eu acho que a gente devia ir direto ao ponto. Mecanismos de impedir a judicialização. Porque segurança jurídica é difícil em matérias de complexidade como são de licenciamento ambiental e meio ambiente. Por exemplo, não há debate que eu não vou que não me perguntam por que entre os patrimônios nacionais, entre os biomas como patrimônio nacional, não entraram Cerrado, a Caatinga e, mais recentemente, o Pampas. Porque não havia cultura na época. Você fala de Cerrado, de Caatinga, quer dizer, as pessoas, a sociedade brasileira não valorizava esses biomas. A Caatinga é vista como um conjunto de árvores horrorosas, retorcidas e assim por diante. Ainda que, do ponto de vista ambiental, a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. Então, na lei de licenciamento, eu acho que a gente deveria, em primeiro lugar, quer dizer, ter uma lei enxuta, com princípios,
Segundo, se confunde muito a demora do licenciamento ambiental com a necessidade de participação que vocês dois já escreveram muito. Quer dizer, não adianta diminuir a participação da sociedade no processo de licenciamento, até porque quanto mais ampla for a participação, menor risco de judicialização. Quer dizer, quando você, inclusive, eu sou a favor, inclusive, que no licenciamento o empreendedor fosse obrigado a colocar uma relação de partes interessadas que ele tivesse que consultar em todas as etapas do licenciamento, inclusive o Ministério Público. Porque o que acontece no licenciamento e fragiliza muito a área de meio ambiente? É que você tem um processo longo de licenciamento, de alguns anos, com audiência pública, Conselho Estadual do Meio Ambiente, e passada toda essa etapa, muitas vezes, não estou questionando a legitimidade do MP, ele entra com a ação e consegue uma liminar. Isso provoca o quê? O que está acontecendo no Congresso Nacional. Se tenta resolver via legislativa, que, na minha opinião, é um problema de você aprimorar o licenciamento e ampliar a participação da sociedade. Então, por exemplo, o empreendedor entrou com um processo de licenciamento aqui em Santa Catarina, informa o promotor natural desde a primeira etapa e traz o promotor para participar em todas as etapas do licenciamento. Não quer dizer que isso vai retirar do promotor, especialmente o promotor natural, a possibilidade de questionar, mas eu acho que diminui muito o risco de judicialização. Quer dizer, eu não acho que o problema é certeza ou incerteza jurídica, eu acho que o problema é claramente evitar a judicialização, e acho que um dos princípios que deveria ter na nova lei de licenciamento é a conciliação. Quer dizer, nós estamos assistindo no Brasil um grande movimento pela conciliação, um novo Código de Processo Civil. Então, porque o Paulo até disse que teve algumas tentativas de conciliação, por que não pensar na conciliação na área de meio ambiente, através da qual você poderia tentar, com todos os atores sociais envolvidos, chegar a uma tentativa de acordo? A Geisa, que é aquela promotora que tem um livro sobre licenciamento, ela acha que o TAC é uma tentativa de conciliação. Eu acho que não é, porque o TAC é monocrático por parte do promotor de justiça ou do procurador. Quer dizer, ele fez um TAC, ou mesmo a administração pública faz um TAC com o empreendedor, mas a decisão não é submetida à participação da sociedade. Então, no caso da lei de licenciamento ambiental, nós temos que, primeiro, pedir que o governo, o executivo, mande um projeto de lei. Por que o executivo, na minha opinião, deveria mandar um projeto de lei? Porque o projeto de lei do executivo tem precedência sobre os que estão tramitando. Aliás, eu tenho um projeto de lei de licenciamento de 88, está parado, regime de urgência há 12 anos na Câmara dos Deputados. 13 anos, 13 não, 88 para cá, 30 anos. E aí tentar encontrar, na minha opinião, no caso do licenciamento, quer dizer, o equilíbrio. Inclusive, o Paulo falou, o licenciamento é praticado em praticamente todos os países do mundo. Surgiu nos Estados Unidos, inclusive, na época do Richard Nixon, pouca gente sabe disso, e foi a lei mais exportada pelos Estados Unidos. E ainda que alguém que tentasse diminuir o papel do licenciamento, quer dizer, as convenções internacionais da biodiversidade e de mudança do clima falam em licenciamento. A declaração do Rio fala em licenciamento. Quer dizer, todos os documentos posteriores da Rio mais 10, mais Rio mais 20, falam do licenciamento e falam do princípio da participação. E os bancos brasileiros, a maior parte dos bancos comerciais, assinou uma coisa chamada Princípios do Equador, que não é Equador, é Equator. As pessoas pensam que é o país Equador, é de equidade, Equator Principles. E esses bancos se obrigam a fazer um processo de licenciamento ambiental nas regras do Banco Mundial, que é o critério do ABC. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu acho que nós temos que ter, nesse momento, e estou encerrando por aqui, primeiro, em relação aos nossos temas, quer dizer, entender os desafios que os nossos temas têm e ter, inclusive, criatividade e flexibilidade para aplicar
esses instrumentos que nós temos. Segundo, acho que não haverá política ambiental que continue trabalhando e operando unicamente pelo comando e controle. Tem que se começar a trabalhar no Brasil instrumentos econômicos. Quer dizer, o exemplo que eu sempre uso é a lâmpada eficiente. Nós precisamos entrar na crise de energia para se reduzir a tributação na lâmpada eficiente e ela poder competir com a lâmpada não eficiente. Aliás, na ordem econômica tem uma emenda constitucional que permite que o poder público utilize critérios ambientais na diferenciação dos produtos. Então, quer dizer, e não é só na área de meio ambiente, eu trabalhei há alguns anos muito com questão de obesidade, que vocês sabem que a obesidade é uma epidemia, e no Brasil, muito pouca atenção para a obesidade. Mas por que eu estou citando a obesidade? A classe mais exposta à epidemia da obesidade é a classe C, D e E. Por quê? Porque é o pior perfil de dieta e de alimentação. Inclusive, os refrigerantes, tubaína, não sei se vocês lembram, todos esses refrigerantes, eles são água com açúcar. Quer dizer, normalmente o diet é um pouco mais caro. Usa a tributação. Quanto mais açúcar, mais ICMS, mais IPI. Então, quer dizer, essa nova etapa nós devemos trabalhar. E, para finalizar, eu queria dizer para vocês que, quando se fala em direito ambiental, nós teremos que entender processos de normatização fora da figura do Estado, que é a certificação. Quer dizer, a certificação, na minha opinião, faz parte do direito ambiental e parte do direito do consumidor, mas com uma característica muito especial. Não é uma norma que vem necessariamente do poder público e do Estado, que muitas vezes participa. O IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, pode participar da elaboração do marco regulatório, mas participa em igualdade com a sociedade civil, até com o setor empresarial. Que eu também acho que transferir, quer dizer, a responsabilidade ao consumidor é muito importante. Quer dizer, eu acho que o consumidor que compra um móvel de madeira FSC, ele terá a mesma utilidade do móvel, mas quando ele escolhe um móvel de madeira certificada, ele está conferindo uma dimensão política ao consumo. Quer dizer, eu estou comprando essa madeira porque eu quero ter a certeza de que essa madeira não provém ou da Mata Atlântica ou da Amazônia, assim por diante. Então, acho que, exemplo do que, de certa maneira, nós tivemos circunstancialmente a oportunidade de participar do texto constitucional, da legislação ordinária, eu acho que nós que estamos aqui devemos ter a mesma ousadia de tentar mudar a legislação para, de fato, criar mecanismos que permitam efetividade e implementação da legislação ambiental brasileira. Obrigado.